Olá, eu sou Ceres Faraco e quero agradecer a possibilidade de estar participando do Psicoa 2021 e às organizações que se reuniram para poder viabilizar esse congresso, o Medvep, a Cortex e o INSPA, o Psicologia Animal. Também eu quero agradecer ao nosso apoiador. Esse apoiador é a CONIC, que está com o lançamento de um feromônio, o Serenex, e está propiciando também que nós possamos realizar esse evento. Eu vou abordar a questão dos feromônios, a sua relação com o comportamento, e também a utilização tanto na casa como na clínica, que é um tema bastante relevante. Nós sabemos que os feromônios, eles são semioquímicos. Sêmio vem do grego semion, que significa sinal, e esse termo genérico, feromônio, é utilizado para aquelas substâncias que carregam uma mensagem. Eles transportam uma mensagem para os parceiros da mesma espécie. Aqui a gente vê alguns exemplos, um cão eliminando, né, urinando, deixando não só a urina, como a marcação urinária, né, um gato friccionando uma parede, duas pessoas se interrelacionando e com isso mostrando também as emoções que estão envolvidas. Também na última imagem abaixo é um roedor sinalizando que ali existe uma ameaça, e isso vai transmitir uma mensagem que vai deixar os outros semelhantes com aumento de ansiedade, com respostas comportamentais variadas, já que eles fizeram essa leitura. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é quando nós falamos de feromônio, vai além da questão banal que nós vemos muitas vezes sendo abordada, e é bastante conhecida pela maioria das pessoas. Mas o nosso desafio principal é identificar as ferramentas que possam prevenir e também possam enfrentar o estresse tóxico. Esse estresse tóxico é o nosso maior inimigo na nossa atuação comportamental em cães e gatos. Nós sabemos que existe um estresse que é um estresse normal, estresse pontual, em que o indivíduo se desorganiza, ele perde o equilíbrio, mas logo a seguir ele volta ao estado de homeostase. Mas nós vemos cada vez mais, de uma forma intensa, o aparecimento de estresse tóxico, aquele estresse que vai levar a uma patologia grave psíquica. E esse é o nosso maior inimigo, porque ele vai afetar a qualidade de vida dos animais e vai, como eu falei anteriormente, produzir as psicopatologias que são a, o nível mais difícil e mais grave de vida para um animal e também de intervenção profissional nessa área. Então, a relevância desse tema, ele se dá por aí, né? Nós temos uma situação que é cada vez mais frequente, que tem diferentes níveis, e esses níveis eles vão progredindo em direção à gravidade, e que vão afetar a qualidade de vida e vão promover a psicopatologia. O que nós desejamos? Nós desejamos que as pessoas e os animais tenham tranquilidade, seja no contexto onde eles vivam, seja na relação que eles tenham, e que eles possam ter uma relação harmoniosa. E é isso que é o nosso grande desafio, é poder contribuir para essa relação harmoniosa entre eles. Houve um estudo na Finlândia em que os profissionais estudaram praticamente 14 mil cães. E desses 14 mil cães, eles chegaram à conclusão que 32% desses 14 mil, aproximadamente 4.200, 4.300 cães, apresentavam 7 traços de ansiedade. Entre eles, a sensibilidade ao ruído, o medo
medo de superfícies, medo de alturas, a falta de atenção, a dificuldade de foco, a impulsividade, a compulsão, inclusive, os problemas que a gente vê relacionados à separação e à agressividade. Então, isso é uma coisa que dá ideia da magnitude esse estudo, e vejam que a amostra é uma amostra substancial, uma amostra de praticamente 14 mil cães. Outros estudos que também foram feitos nessa área foram realizados com felinos, e nesse se encontrou praticamente 50% dos casos com sinais de ansiedade, exposição a estresse agudo, exposição a estresse crônico, e que levava a uma tendência a doenças crônicas, a transtornos gastrointestinais, a dermatopatias e transtornos urinários, especialmente. Quando nós vemos a magnitude de tudo isso, nós pensamos que o desafio dos profissionais que trabalham nessa área, ele é bastante complexo. Houve uma sugestão de que essa imagem ela pudesse nos dar ideia do tamanho desse desafio. Essa imagem é de uma carta de tarô, eu entendo muito pouco de tarô, mas sugeriram, né, essa imagem porque ela simboliza a coragem, a dominação, a força e a sabedoria. Ou seja, nós precisamos reunir todos os nossos elementos, toda a nossa habilidade, toda a nossa sabedoria para poder enfrentar o estresse tóxico vivido por uma grande parcela de cães e de gatos. E nós, além disso, enfrentamos o que nós sabemos no dia a dia, que é o desconhecimento das pessoas, especialmente quando os casos são leves e moderados. E a dificuldade em mudar rotinas e a dificuldade também das pessoas em poderem avaliar e desconsiderar orientações de familiares, de amigos, informações equivocadas da internet, de outras mídias, em que pessoas que não são capacitadas dão orientações que não estão ajudando, ao contrário, estão atrapalhando. Então, o nosso desafio é um desafio bastante multidimensional. E quando a gente fala em multidimensional, nós estamos falando numa ideia de saúde que foge daquela questão de saúde e doença apenas. Nós entendemos a saúde como um cuidado de um processo que é envolvido por diferentes aspectos que são igualmente importantes e que estão inevitavelmente entrelaçados entre si. E essa saúde que nós buscamos na nossa intervenção, seja intervenção comportamental, ambiental, médica, o que for, é essencialmente considerada como a articulação entre esses pilares, a saúde emocional, a saúde física e a saúde cognitiva. Um exemplo disso é oferecido por instituições internacionais que tratam da medicina de gatos, em que eles entendem que a otimização ambiental ela faz parte e ela constitui 5 pilares de ambiente para os felinos que sejam saudáveis e que vão ajudá-lo a reduzir o estresse e a ansiedade. Esses 5 pilares, eles se constituem de ter um local seguro, recursos ambientais que sejam separados, aqueles recursos essenciais, área de banho, área de descanso, brincadeira, alimentos, água, equipamentos para arranhar, que haja a oportunidade de expressar comportamentos essenciais, como o de brinquedo e o comportamento predatório, que a interação entre as pessoas e os gatos seja positiva, seja consistente, seja previsível, e olhem só que interessante,
que este ambiente ele respeite a importância do olfato para o gato. Então, vejam, o olfato é o sensório mais importante na percepção do ambiente que os gatos têm. E nós precisamos olhar, tratar isso com todo o cuidado que merece. Nossa trilha hoje de conversação, ela vai passar pela questão dos feromônios, que a gente já mencionou um pouco, como eles funcionam, quando nós podemos utilizá-los como ferramenta, quais são as evidências científicas que nós temos hoje a respeito disso, e quais são os limites e condições para que a gente possa entender que essa ferramenta vai nos ajudar a ter bons resultados. Nisso, então, nós começamos pensando que os feromônios foram inicialmente estudados em espécies diferentes, por exemplo, nas abelhas, com o foco do comportamento social, em roedores, surgiram várias teorias, vários tipos de feromônios e diferentes usos, até que se evoluiu e começou a se articular o feromônio com a questão do comportamento animal, e especialmente com a questão do estresse, a utilização de feromonioterapia na clínica também de pequenos animais. Surgiram, então, artigos, diferentes artigos, muitos artigos, eu trago alguns aqui só para ilustrar, sobre os efeitos do feromônio, por exemplo, a questão do apaziguamento, em situações em que os comportamentos relacionados à separação eram muito magnificados quando os cães estavam hospitalizados. Os efeitos, como o feromônio, poderia minimizar os efeitos fisiológicos dessa separação do tutor. Também foram feitos estudos de estresse e apaziguamento em canídeos selvagens com a utilização de feromônios e que demonstraram ser muito bem sucedidos. Houveram também estudos sobre o órgão vômero-nasal e como ele codificava esses feromônios para ser transformado numa mensagem química dentro do organismo. Além disso, também, efeitos do feromônio facial felino sobre os scores de estresse e a incidência, por exemplo, de infecções respiratórias em felinos que estavam em shelter, estavam em abrigo. Também a avaliação do uso de hormônio de apaziguamento como tratamento potencial para cães que sofriam de medo de fogos de artifício. Além disso, nós também temos estudos super interessantes sobre o estresse perioperatório em cães que estavam passando por cirurgia eletiva e que demonstra que o feromônio de apaziguamento ele permite que se controle alguns sistemas que estão envolvidos no estresse de fase aguda, o sistema neuroendócrino, e especialmente que a gente proteja o sistema imune das influências de uma ansiedade, de um estresse que nós sabemos que é comprometedor para a resposta do sistema imune. Então, isso a gente vai ainda conversar sobre isso ao longo da apresentação. Nós também temos evidências, através dos artigos, que o feromônio reduz o medo e a ansiedade de beagles, que era induzido por medo de ruídos. E um outro artigo muito interessante sobre o efeito do enriquecimento auditivo e olfativo sobre a frequência cardíaca de cães que estão abrigados. Nós sabemos que na natureza os feromônios são secretados por cada indivíduo para influenciar o comportamento do outro. É isso que é o objetivo da mensagem química.
E eles são liberados através de diferentes regiões do corpo. Nos cães, nós temos a região facial, nós temos as patas, a região mamária, nós temos a região perianal e também nós temos a região urogenital. Todas essas regiões, elas então liberam feromônios nessa tentativa de comunicação. A mesma coisa acontece com os gatos, que naturalmente eles secretam, eliminam esses feromônios na região facial, nas patas, na região mamária e na região urogenital. Bem, como é que isso funciona? Os feromônios, ao serem liberados, eles são detectados e são sugados para a cavidade oral, e pelos orifícios incisivos, eles vão alcançar o órgão vômero-nasal que está lá no palato, nós falamos isso anteriormente. Através de um comportamento específico de sucção que é conhecido como Fleming. Esses feromônios não são absorvidos no corpo, eles passam pela cavidade nasal direto, eles não interatuam com outros produtos, e eles são, então, levados até ativar receptores que vão transmitir a informação ao cérebro emocional, dando uma narrativa do que está acontecendo no mundo externo. Isso faz com que haja uma rápida mudança, uma mudança fisiológica e comportamental em função dessas mensagens, dessas informações químicas que cada animal individualmente recebeu. Nós temos que ter claro que esse fenômeno é involuntário, ele é inconsciente, ele não necessita de aprendizagem prévia ou experiência, ele ocorre por uma questão filogenética, fisiológica, que está internalizada, que está impregnada em cada indivíduo e na espécie. E isso também nos leva a entender que as funções que esse feromônio tem na natureza são extremamente importantes. Eles são produtos químicos que são análogos aos produzidos naturalmente, como eu falei, e esses que são produzidos naturalmente, por exemplo, ocorrem quando a mãe está amamentando os filhotes e entre 3 a 5 dias após o nascimento, durante o período de lactação, as glândulas localizadas na região mamária vão liberar esses hormônios de apaziguamento que vão ser extremamente importantes para a homeostasia, para a sensação de tranquilidade desses filhotes, e que esta memória positiva, ela vai ser levada para toda a vida deles. Vai ser levada como um dos fatores positivos para que eles possam enfrentar os desafios posteriores em fases da juventude e em fases mais adultas. Então, quando é que nós devemos e podemos utilizar os feromônios na casa? Por exemplo, na adoção e na socialização de filhotes. Na casa, nós temos alguns momentos em que é importante a gente entender que essa ferramenta, ela nos ajuda a controlar e a prevenir determinadas tendências que poderiam ocorrer no futuro. Lembrem que algumas vezes, em gatinhos, em cães, nós temos órfãos, que têm uma vida mais desregrada, tiveram talvez traumas, e todas as ferramentas que a gente possa utilizar para tornar os ambientes os mais amigáveis para eles, a gente deve utilizar. Nós podemos ensinar os gatinhos desde cedo a utilizar a caixa de transporte, não precisa nem ser num transporte,
mas a ficarem habituados à caixa de transporte, usando o feromônio na parte que tem a rede da frente, na porta, deixando sempre, claro que a gente sabe, a gente aplica e deixa 15 minutos antes do gatinho ou do cachorro ter contato com a caixa para poder evaporar o álcool que tem no produto, transformando aquela caixa de transporte num local seguro, num local acolhedor, que pode ser ou na casa, ou quando esse animalzinho for transportado para outro lugar. Nós podemos utilizar o feromônio nas primeiras noites em que a gente tem a inclusão de um cão na casa. Então, não esquecendo que o feromônio ele tem um período de 4 a 5 horas de efetividade e que após isso nós temos que recolocar para deixá-lo bem intenso, né? Quando os gatos, por exemplo, eles fazem a aplicação dos feromônios por arranhadura, por fricção, eles normalmente fazem uma rotina imperceptível para nós, em que eles voltam aos mesmos lugares para deixar aqueles sinais químicos ativos, porque eles vão se dispersando ao longo do tempo. Então, essa aplicação sistemática, ela mimetiza o que o animal faria naturalmente com os seus feromônios produzidos. Nós podemos utilizar também para poder mostrar ao gato quais são as superfícies específicas de arranhadura, tentando deslocar essa arranhadura de locais inadequados para locais adequados, ou quando nós vamos integrar um novo gatinho na casa, criando um ambiente positivo. Sempre, pessoal, as ferramentas, elas são ferramentas integradas. Nessa apresentação eu estou falando de feromônio, mas feromônio não é milagroso, como psicofármaco não é milagroso, como só um manejo não é milagroso. Nós temos que poder pensar no cenário como um todo, ambiente, manejo, feromônio, psicofármaco, apresentação social, enfim, todas as formas integradas para poder entender se nós estamos oferecendo esse conjunto de possibilidades de intervenção para alcançar os resultados. Então, tentamos criar um ambiente calmo e positivo. Nós podemos também utilizar nos casos em que há uma eliminação inadequada do filhote. Vejam só, sempre associando com limpadores enzimáticos que degradam a matéria orgânica. Também nos comportamentos de marcação urinária, se forem comportamentos de marcação urinária por ansiedade, a utilização dessa ferramenta também é útil. Aqui a gente vê, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui nós vemos uma situação que é razoavelmente frequente de um cachorrinho que quer impedir que o seu tutor saia de casa. Então, assim, é fofo, mas é triste, né? Mas é uma das situações em que a gente pode também utilizar um ambiente que minimize esse sofrimento da separação. Então, vocês vejam que ele já entendeu o ritual de saída, o tutor está se preparando e ele fica ali impedindo, ele sabe onde a porta abre. O tutor, apesar de estar utilizando o pé, vocês vejam que ele não está sendo bruto com o animal, e o cãozinho permanece ali, e ele tenta novamente e não consegue, e se torna um ritual. Ele sempre volta porque a tentativa é de não se separar, aí ele tenta com a mão afastar o cachorrinho mais longe, o cachorro volta rapidamente para se posicionar na porta. É um sofrimento, né? A gente sabe que se fosse conosco, a gente ficaria muito abalado e culpado em deixar essa criaturinha sozinha. Então, essas ferramentas, elas nos ajudam a poder minimizar esse tipo de situação. Há também, além do controle e prevenção, nós temos
problemas, né? E esses problemas, eles já vão para um outro nível. Há problemas pontuais, como medo de ruídos, de tempestade, de fogos, a mudança para uma nova casa, situação de férias, quando se recebe visitas, e isso é um fator estressor para os animais, a ida no consultório veterinário, ou as situações continuadas e permanentes, como a permanência num shelter, num abrigo, aquela situação grave de fobia a ruídos, aqueles animais que não conseguem ficar só, né? E, obviamente, nós temos que utilizar diferentes intervenções. Aqui eu trago uma que é a dessensibilização, né? Então, a dessensibilização é um processo que vai minimizar, né, as respostas a situações que são impactantes, né? Óbvio que é preciso uma série de intervenções com isso, mas também o feromônio pode contribuir dentro dos seus limites de utilização. Aqui é curioso, essa é a milonga está num momento em que tem chuva e tem algum ruído, ela está na casa com a sua parceira Teca, e cada uma funciona de uma forma diferente. Então, a gente vê aqui no vídeo em que existe uma TV ligada, a Milonga procurou um esconderijo, está ofegante lá dentro, a Teca está mais liberta, né, resolvendo essas questões, roendo um moço. Então, essa situação da Milonga, por exemplo, é boa, porque ela tem um local seguro para ficar, mas também pode ser enriquecida, digamos assim, com outros elementos que possam ser utilizados nessa mesma situação. Então, obviamente, nós temos que pensar em habituar o animal ao local de relaxamento e descanso, como é o caso do vídeo anterior, manter algumas luzes brandas, um som branco, que é aquele som que está lá não para ser muito intenso, mas é um som que combate o som exterior, e minimizar os estímulos que possam estar influenciando o comportamento dos cães e dos gatos. Com isso, quando a gente fala em intervenções integradas, nós estamos falando em exercícios, em mudança de dieta, em manipulação hormonal, se necessário, em psicofarmacologia, em feromonioterapia, enfim. Há que pensar em todo esse leque de possibilidades para a gente poder oferecer, né, o melhor. Aqui nós vamos ver uma situação que é uma situação de um abrigo, e os cães nesse cenário em que em que eles reagem de uma forma bastante intensa com relação aos estímulos que estão presentes. Esse vídeo cedido por uma colega, a colega Cláudia Edwards, que trabalha, então, com shelters, e é bem interessante, né, porque o momento em que ele foi filmado, ele é um momento de bastante intensidade que ocorre frequentemente nos shelters. Bom, o que a gente gostaria, né, em relação a esta situação ilustrativa e a outras? A gente gostaria de reduzir o estresse, a gente gostaria de reduzir a frequência e a amplitude dos latidos da vocalização, porque eles também se transformam em um estímulo adicional em que todos acabam se envolvendo com esse tipo de comportamento.
Bom, houve um estudo, que é um estudo feito exatamente sobre a eficácia do feromônio de apaziguamento na redução do estresse e comportamento de medo relacionado, comportamentos relacionados ao medo em cães de abrigo. E nós vemos que, nesse gráfico, o que foi feito foi um teste com uma pessoa andando pelo corredor de passagem entre os canis, acessando os diferentes canis, um trabalhador, e foi feita uma mensuração anterior e uma mensuração durante 7 dias com a utilização do feromônio de apaziguamento, em que houve uma diferença significativa na amplitude e na frequência dos latidos, em torno de 4 vezes a menos do que ocorria sem a presença do feromônio. Nós também vemos situações em que os animais, embora protegidos, embora dentro de um lar, eles demonstrem que algo os está preocupando, algo os está atrapalhando, né? Então, aqui é um vídeo ilustrativo também do Nanquim, em que a tutora está buscando ele, que ele deveria estar relaxado, mas existem ruídos fora, e aí onde é que ela encontra o Nanquim? Escondido dentro do armário. E isso também é uma das facetas da convivência com animais que apresentam ansiedade, estresse com determinados estímulos. Aqui, pessoal, é um trabalho que foi feito por Shepard e Mills em 2003, faz algum tempo, mas é um trabalho bem interessante, em que eles estudaram 30 cães que tinham medo de fogos de artifício. E esses cães, eles foram avaliados através de um questionário para os seus tutores, é um ensaio clínico aberto, e o objetivo desse ensaio era avaliar o valor efetivo do feromônio de apaziguamento para aliviar determinados sinais comportamentais que esses tutores já haviam relatado que os seus cães apresentavam. Então, houve uma linha de base, que é aquela linha de base sobre que os tutores tinham relatado antes da utilização do feromônio, que são essas colunas em azul, e após a utilização do feromônio, em resposta a situações de fogos de artifício, era isso que era o estudo, foram classificados, então, no relato dos tutores, a frequência e a gravidade geral dessas respostas. E essas medidas demonstraram que houve melhoras significativas em 9 dos 14 sinais comportamentais de medo que foram relatados inicialmente pelos tutores. Então, houve um consenso de que a maior parte dos cães teve uma redução na gravidade da expressão do medo, embora, claro, tenha havido variações individuais. Então, nós podemos ver que houve aqui uma diminuição do comportamento de vigilância, de vocalização, de tremores, mas, por exemplo, aqui na eliminação, eles se mantiveram da mesma maneira. De todas as formas, representa algo promissor para utilizar e entender para cada cão como isso seria benéfico nos casos, então, de fobia a fogos de artifício. Nós temos, passando da questão dos cães para a clínica, nós temos várias utilizações de feromônio, né? Na prática, a gente
pode utilizar em toalhas para colocar na mesa de exame ou no local onde o animal se sinta mais confortável para ser examinado, no chão, na caixa de transporte, no colo, na janela para os gatos, né? Houve um estudo em gatos hipertensos que, para dar um tempo de habituação na sala, usando toalhas com feromônios, e isso se mostrou bem significativamente favorável na questão desses pacientes em especial. O feromônio para reduzir a ansiedade, então, generalizada de pacientes e também reduzir o medo em procedimentos cirúrgicos. Aqui é um vídeo, né, em que a gente vê um animal absolutamente congelado, imóvel, numa mesa de exame, e essa situação é bastante crítica e a gente necessita, de alguma maneira, minimizar isso, né? Tem várias questões, uma mesa lisa, fria, enfim, sem algo que seja mais escorregadia, né? Que seja mais amigável. Então, esse é ele, até parece uma estátua, não parece um cão, parece um boneco, né? A gente vê que não é porque ele está respirando, mas a situação de congelamento é uma situação bastante patológica, né? A gente pode dizer que isso é bem complicado na forma em que está sendo vista essa postura desse animal e que permanece por um longo tempo. Então, não há como a gente pensar nisso sem tentar intervir para que essa questão emocional seja minimizada. É muito sofrimento. E nós não podemos ter esse olhar pensando só numa questão de saúde, sem pensar no sofrimento mental e nas sequelas que isso traz para esse animal, né? Aqui nós temos um outro estudo, né, em que foi feito uma comparação entre a utilização de clomipramina e a utilização de feromônio. A clomipramina são as colunas azuis e o feromônio nas colunas vermelhas. Então, nós vemos que existe uma comparação e que, em algumas situações, o feromônio se demonstra bastante eficaz, como, por exemplo, aqui na questão da defecação e das eliminações, né? Aqui na questão da hipersalivação, né? E aqui na adaptação ao ambiente. Obviamente que nós temos que entender que a utilização integrada das ferramentas, ela será muito mais efetiva do que a individual. Mas, para efeitos de pesquisa científica, é preciso que a gente entenda os efeitos de cada um, para que a gente possa ter bastante segurança na sua utilização. Aqui é outra situação que eu trouxe para vocês, esse é o guri que foi deixado em casa, né? E os tutores chegaram e encontraram o guri dessa maneira. E aí, tu chega em casa, às 10 da noite, e encontra isso aqui. Guri, tô falando contigo. Ah, agora tu vai fugir. Guri achou que era carnaval, para vaiar, ele achou que era carnaval. Ficou em casa, casa aberta. Vem cá, Guri. Vai lá, Guri, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem cá, Guri. Agora vem cá, tô falando contigo. Tô falando contigo. Não te esconde atrás de mim?
Vem cá, senta aqui. Não, vamos conversar. Não, 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 não. Vamos conversar. Me conta, o que aconteceu? O que aconteceu? Te agrediu? Papel higiênico te agrediu? Hã? Veja bem. Agora tá com essa cara aí, de mal lavada. Comeu tudo. Inclusive, acabamos de levar um susto porque o mimoso comeu a Gillette. Olha. Olha aqui. E 3 pastas de dente novas. E 3 pastas de dente nova. Carnaval, carnaval. Gente, esses tutores muito preocupados, mas também muito... Essa interpretação, ela é curiosa, mas eles estão muito preocupados, né, com essa situação dele, do ficar só, né, e de poder correr risco. Então, isso é algo que, ainda mais depois da pandemia, nós temos várias preocupações em relação a esta situação e outras situações semelhantes que os animais estão passando e as famílias também, né? Nós temos aqui, né, a utilização dos feromônios testada numa outra pesquisa científica, em que foram utilizados os feromônios durante 28 dias e se tentou ver quais eram os resultados. Então, na destruição, é óbvio que isso também tem associado manejo. Nas questões de destruição, tiveram 91% de redução desse comportamento e 63% controlaram o comportamento. Nas eliminações, 75% reduziram ou controlaram, e a vocalização, 65% foi reduzida ou controlada. Então, nós temos indicações clínicas em caso de fogos de artifício, de transporte, de transtornos de separação, do estresse em abrigos e também em filhotes novos na sua inclusão, ou aqueles filhotes órfãos em que a gente pode utilizar o feromônio para beneficiá-los. Aqui é um outro artigo em que se estudou o efeito do feromônio em reduzir comportamentos associados ao medo. Quando eles são incluídos em novas casas, eles não conhecem aquele ambiente, não conhecem aquelas pessoas, e eles estão recém sendo adotados, e o que se demonstra é que os efeitos eles são bastante benéficos com relação a essa situação, para que eles possam controlar e se adaptar de forma mais rápida às questões do medo reduzido diante desses desafios de uma nova casa e novas pessoas. Aqui também nós temos a questão das indicações clínicas, e é bem importante, eu até salientei aqui os distúrbios urinários em felinos, né, em que nós temos as diferentes frações que foram descobertas de feromônios naturais e aqueles sintéticos que estão sendo produzidos, e como eles atuam com relação a diferentes situações, né? Facilitação social, distúrbios urinários, que para nós, em felinos, eles são muito importantes, a questão da facilitação na coabitação, a arranhadura inapropriada, o transporte, as questões pós-traumáticas. Então, existem diferentes indicações e que podem, enfim, ser minimizadas com ferramentas
fáceis, não invasivas. Quais são os limites e condições em que a gente precisa considerar essa utilização? Nós nunca podemos utilizar uma ferramenta apenas em casos de fobia a ruídos, na ansiedade de separação. Sempre, em todos os casos, a terapia de modificação de comportamento ela está presente e ela é indispensável. Não adianta nós colocarmos qualquer outro enriquecimento sem nós auxiliarmos com as terapias de modificação de comportamento. Também é muito importante que todas essas técnicas, seja a utilização de feromônios, seja a utilização de técnicas de modificação de comportamento, elas sejam efetivamente usadas. Muitas vezes os tutores falham nisso, eles falham em realizar essas técnicas, ou eles acham que, bom, já melhorou um pouco, então vamos parar, porque mudar a rotina ou ter algum tempo para isso pode ser, enfim, impeditivo para eles. E isso é limitante, porque as recaídas elas vão acontecer. Nós temos que ter em mente que modificação de comportamento leva meses. Então, houve um benefício, essas mudanças aconteceram, isso precisa se transformar num padrão fixo de comportamento, para que efetivamente isso venha a ser o primeiro comportamento que aquele animal vai utilizar diante de determinados desafios. Por isso, nós temos que enfatizar as medidas integradas. Outra situação também que limita essas condições é a questão do próprio comportamento do tutor, não só em seguir as orientações que estão sendo dadas, mas também em poder não ter comportamentos que reforçam o medo, que reforçam a ansiedade, de uma forma inconsciente, de uma forma inadvertida. A gente tem que poder orientar esse tutor para que ele não caia nesse equívoco. Além disso, nós também vamos ter limitações quando esses comportamentos indesejáveis, eles são comportamentos que não estão relacionados a estresse, que não estão relacionados à ansiedade. Então, aí nós vamos ter um limite. O manejo, feromônios não vão funcionar. Não funcionam também na agressividade entre cães, não funcionam na agressividade direcionada a pessoas, não funcionam na doença da hiperatividade, a hiperatividade como uma psicopatologia que não é aquele animal que tem uma inquietude, que é superativo, é o quadro patológico da hiperatividade, que tem outras razões, outras causas e outras intervenções. Também não funciona se nós não temos nada no ambiente, nós temos um tédio, um empobrecimento, esse animal fica abandonado, não importa o espaço que ele tenha, mas um abandono total. A monotonia é terrível. E também, por exemplo, em casos de eliminação, em que há incontinência do trato urinário, em que não houve um treino de banheiro e que esse animal se habituou a eliminar em todos os locais, então nós não teremos efetivamente condições de, com essas intervenções, ter bons resultados, porque as causas e a maneira da intervenção elas estão prejudicadas pela própria situação em que ela está acontecendo. Além disso, nós temos que lembrar os pontos críticos. Quais são os pontos críticos? Ambientes domésticos falhos, comprometimento emocional crônico, a mudança comportamental que não está sendo articulada da maneira adequada ou não está sendo feita, a permanência de estresse tóxico, o quanto esse ambiente doméstico ele está sendo um impacto negativo na saúde física do cão e do gato, como que um ambiente social e físico da nossa clínica, que aí nós saímos do ambiente doméstico
intensifica emoções positivas e evita emoções negativas que sejam desnecessárias, apenas tendo emoções negativas que sejam justificadas pela própria segurança dos envolvidos e pela necessidade dos procedimentos. Então, nós precisamos olhar todas essas questões e ter também orientações sobre essas necessidades ambientais dentro de uma perspectiva canina ou de uma perspectiva felina, não só para nós integrarmos na nossa prática profissional, mas como também nós termos essas orientações para compartilhar com os tutores. É essencial isso para que nós possamos juntos melhorar a qualidade de vida, melhorar a forma como esses animais interagem com o ambiente e evitar que a gente avance num processo de ansiedade, estresse tóxico, e isso chegue a uma psicopatologia, como nós falamos inicialmente. Então, aqui, isso é a ferramenta para que a gente possa promover a nossa tríade da saúde, aquele processo multidimensional que vai construir a saúde do nosso paciente, a saúde do animal e a própria saúde da família, porque a harmonia é tudo para que essa família funcione adequadamente. A Sarah Heff, que é uma comportamentalista importante, dedicada principalmente à questão da qualidade de vida e bem-estar de felinos, ela tem uma frase que eu gostaria de deixar como uma mensagem. A saúde emocional é de igual importância que a saúde física. E por que eu saliento isso? Porque, tradicionalmente, nós temos um foco para a saúde física, nós temos um foco para o comportamento, mas nós perdemos o foco para o que subjaz a esse comportamento. Nós perdemos o foco para aqueles processos internos que estão atrapalhando a aprendizagem, a tranquilidade, a relação social, uma relação positiva com o ambiente, a acomodação, a adaptabilidade, e é muito, muito, muito importante que nós todos, profissionais, independente da área que nós estejamos trabalhando, a gente tenha isso como uma das nossas práticas cotidianas. Poder ser aquele profissional, aquela pessoa que traz elementos que são elementos que neutralizam, que amenizam e que promovem a qualidade de vida e o bem-estar de todos. Bom, eu agradeço a vocês por estarem participando dessa palestra. Deixo aqui meus contatos, vai ser um prazer receber comunicações de vocês, dúvidas, e se eu puder ajudar em algo, ficarei muito satisfeita de poder contribuir. E desejo que vocês tenham uma excelente continuidade desse congresso, que acho que é um aprimoramento especial para todos nós. Até breve.